A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento convidá-lo para refletirmos na palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículos 14 a 16. Eu gostaria de tratar com você acerca do tema Luzeiros no Mundo. Deixe-me ler o texto para você. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não sei se você já se perguntou por que você está neste mundo. Talvez você, como cristão, já tenha se perguntado qual é o seu propósito, para o que você está aqui e para que você foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Qual é a nossa identidade, afinal de contas? Quem nós somos e para o que nós fomos chamados? Qual propósito há nas nossas vidas e por que essa tão maravilhosa graça nos alcançou de modo precioso. Queridos, não raramente eu tenho me deparado com muitos cristãos que respondem ao questionamento que eu acabo de levantar, dizendo simplesmente que são salvos em Jesus, que foram alcançados por Deus para serem cidadãos dos céus. E não estão errados os que assim respondem, porque a Bíblia nos dá, de fato, essa resposta. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, nós lemos: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. De fato, Cristo morreu para salvar-nos de uma tão terrível condenação. É fato, queridos, que essas respostas não estão de forma alguma erradas, mas elas não expressam a completude do nosso chamado. É certo que Deus nos chamou das trevas para a luz e que Ele morreu para nos dar a vida eterna e nos tornar cidadãos dos céus. Colossenses fala sobre isso. Capítulo 1, de 13 a 14, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Contudo, queridos, Ele também nos alcançou para que nós fôssemos luzeiros neste mundo. Deus chamou a mim e a cada um de vocês para sermos sal da terra e luz do mundo. Lembram que Jesus ensinou acerca disso no Sermão da Montanha? Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Somos, queridos, os candeeiros de ouro, no meio dos quais o Senhor passeia, conforme o Apocalipse 2:1 também nos revela. Queridos, nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus, cidadãos da nova terra, mas nós fomos chamados também
para sermos luzeiros neste mundo. Deixe-me trazer algumas questões importantes dessa carta antes de nós expormos o tema central de hoje. Paulo, ele se referiu dessa maneira aos irmãos filipenses, como luzeiros do mundo, para lembrar-lhes que não devemos viver em contendas com ninguém, especialmente com os da família da fé. Nas outras vezes em que tive a oportunidade de expor essa carta, eu pude compartilhar com muitos irmãos que, apesar de ser uma igreja amorosa, a igreja em Filipos, a despeito de seu amor e preocupação com o apóstolo Paulo, com o seu bem-estar físico e emocional, ela tinha certas dificuldades de relacionamento internos. Então, aqueles irmãos, embora muito amorosos com o apóstolo Paulo, eles tinham conflitos internos. Haviam dificuldades de relacionamentos dentro da igreja de Filipos. De tal maneira que o apóstolo Paulo os aconselha em outra parte dessa carta, dizendo assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma humana, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E após falar que devemos imitar o exemplo humilde de Cristo e nos revestirmos de todo o amor, Paulo fala acerca do desenvolvimento da salvação. Você vê isso nos versos 12 e 13. Dizem assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aprofundarmos nossos relacionamentos espirituais, queridos, à sombra do exemplo de Cristo, equivale a perseguirmos a santificação. A salvação, ela é desenvolvida no campo dos relacionamentos dentro da própria igreja. E o texto que eu quero tratar com vocês hoje nos lembra que devemos nos portar como luzeiros nesse mundo. E dessa forma, eu preciso destacar duas questões importantes do texto com você hoje. A primeira é que, como luzeiros, nós devemos servir sem murmurações ou contendas. E a segunda é que, como luzeiros, nós devemos servir em consonância com a palavra da vida. Então, vamos olhar esse texto. Em primeiro lugar, como luzeiros, nós devemos servir sem murmurações e contendas. No versículo 14, nós lemos: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Queridos, se há uma coisa que muito atrapalha o bom caminhar de uma comunidade, é o afloramento de divergências internas, demonstrando murmurações e contendas. Um reino dividido contra si mesmo não pode prosperar
em sua sagrada peleja. Queridos, não se pode ter o mesmo sentimento e pensar a mesma coisa em Jesus Cristo se não há comunhão, se não há entranhados afetos e misericórdias. Dr. Joel Bick, ele comenta essa passagem dizendo assim: poucas coisas perturbam a unidade e desencorajam a ter o mesmo sentimento do que murmurações e contendas. Nós sabemos que Paulo era judeu antes de se tornar cristão. E como bom judeu, Paulo sabe que durante a peregrinação no deserto, um dos pecados mais acentuados do seu povo foi exatamente murmurações e contendas. O povo muito reclamava das provações e muito contendia contra os líderes e contra si mesmo naquela jornada no deserto. Por exemplo, em Êxodo 16, versos 6 e 7, à guisa de ilustração, nós lemos: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? E em Números 11:1 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Queridos, é preciso que nós saibamos que ainda somos peregrinos nessa terra. Caminhamos para o céu e, portanto, devemos ter fé e confiarmos no Senhor sempre, em todos os momentos, pois as lutas são sempre oportunas para o desenvolvimento da fé e da gratidão. Além disso, queridos, nós não caminhamos sozinhos. Caminharmos unidos uns aos outros em harmonia com os nossos líderes é dadivoso da parte do Senhor. Muitas lutas valem a pena e lutar pela comunhão vale muito a pena. O pensamento de Paulo é melhor explicado no verso 15, onde se lê: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, deixe que eu diga isso. Apesar de autoexplicativo, eu gostaria de destacar uma questão importante aqui. Comentando essa passagem, Ralph Martin diz algo interessante e com que eu concordo plenamente. Ele escreveu assim: a igreja é convocada para permanecer verdadeira em seu caráter cristão, visto estar inserida no mundo hostil, que está alerta para tratar com severidade qualquer falta da parte dos crentes. É interessante a frase "no meio de", usada por Paulo. Representa uma adição a Deuteronômio 32:5, em que o cântico de Moisés deplora a situação de Israel. O que ele quer dizer com isso? Devemos ter em mente, queridos, que nossas atitudes revelam quem realmente somos. Se aqueles que nos observam enxergam que não há comunhão entre nós mesmos, o que eles pensarão do Cristo a quem nós servimos? Esse mau testemunho nos torna uma igreja que repele vidas e não uma comunidade da graça de Deus. Essa desunião terrível atrapalha a nossa santificação. Precisamos perseverar para que no dia de Cristo sejamos encontrados servindo com fidelidade e amor e horizontalmente amando o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo. Se na igreja, meu querido irmão, se na igreja, meu amado ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, se na sua igreja, se na sua comunidade, você vive a contender com seus irmãos, abandone tal prática. Ela é um desfavor a Cristo e um mau testemunho perante os homens. A regra é para servirmos sem murmurações e contendas. Se tem uma grande batalha pela qual nós devemos zelar fervorosamente, é a batalha para vivermos em comunhão uns com os outros. Se não conseguimos nos amar internamente, nós estamos sendo qualquer coisa, menos luzeiros no mundo. Deus te chamou para ser luz nesse mundo.
Ele te alcançou com amor e graça e te transformou para amar graciosamente o seu irmão em Cristo. Se você tem problemas de relacionamento, você precisa resolvê-los. Você precisa confessar pecados, você precisa pedir perdão, você precisa perdoar. Porque nós fomos chamados para sermos uma família espiritual. Uma família fiel a Deus. Uma família que espelha o amor e a graça de Deus. A segunda questão aqui é que, como luzeiros, nós devemos servir em consonância com a palavra da vida. E essa segunda questão é bem interessante e eu desejo destacá-la para você nesse momento. Nossa vida tem que estar em harmonia, em consonância às Escrituras Sagradas. Isso significa que o mundo à minha volta necessita ler a palavra de Deus e lê-la também por meio da minha conduta piedosa, por meio da minha vida piedosa. Lemos no versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Observem duas coisas. A primeira é que a preservação da palavra de Deus está no gerúndio. E o que é isso? Sempre devemos preservar a palavra da vida. É uma ação que começou, está acontecendo e não vai parar de acontecer. Devemos fazer isso, ou seja, zelar pela palavra, preservar a palavra em todo o tempo. Devemos fazer isso não somente hoje ou em alguns momentos, mas sempre, diária e constantemente, para a honra e a glória do Senhor. Nosso andar deve ser sempre preservando a Bíblia nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Quando eu vivo pecaminosamente, eu estou pregando um anti-evangelho, um evangelho oposto àquele que fora revelado nas Sagradas Escrituras. Muitos textos eu poderia citar agora, mas eu quero apenas lembrar de Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Nessa passagem bíblica, o nosso Senhor lembra ao peregrino Josué, que está dando continuidade à jornada iniciada com Moisés, que ele chegará ao seu destino, ele chegará à terra prometida se ele observar, meditar, obedecer e ensinar a palavra do Senhor ao povo. Deixa eu ler esse texto. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como igreja peregrina ainda hoje, é necessário a observância constante das Escrituras. Estamos vivendo uma época que parece que a palavra de Deus tem causado alergia em certos cristãos. Isso é um verdadeiro, é um completo absurdo. Nós deveríamos nos voltar com mais intensidade para a palavra de Deus. Como igreja peregrina ainda hoje, é necessário a observância constante da palavra de Deus. O segundo destaque é que Paulo faz algo muito pessoal aqui. Ele diz mais ou menos assim: andem bem até o fim, para que quando eu chegar à presença de Deus, veja que meu labor não foi inútil. Veja as palavras de Paulo: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu quero me dirigir aos meus amados colegas, pastores, bem como também a você que não é pastor, você que é um cristão e que me escuta, me assiste nesse momento. Bons pastores dão suas vidas pelo rebanho do Senhor.
Bons pastores se gastam de todas as maneiras. Bons pastores se gastam emocionalmente e até financeiramente pelo rebanho. Não se pode ser pastor se você não tiver consciência de que você foi chamado para perder e para se doar. Nós fomos chamados para dar, não para receber. Ainda que recebamos e ainda que receberemos muitas bênçãos por parte de ovelhas que vão nos amar muito, mas nós somos chamados para doar-nos a nós mesmos. Paulo deu-se totalmente ao Senhor. Paulo dedicou-se com ardor tremendo à obra de Deus. Um dia ele descansará, tendo completado sua missão, e nesse dia ele verá a face do nosso Rei Jesus e dos santos do Senhor, dos que creram e esperaram no Senhor. Nesse dia, seu desejo será ver aqueles por quem tanto se dedicou também na presença de Deus. É isso que Paulo estava expressando naquele momento. Bons pastores dão a vida pela igreja, mas algumas vezes esse labor é sem resultados ou frutos, porque nós nos recusamos a atender ao ensino da palavra e não corrigimos os nossos erros quando confrontados pelas Escrituras. Às vezes, pode ser, querido irmão, querido ouvinte, amigo, especialmente você que está em Cristo, como anda o seu líder? Como anda o teu pastor? Será que ele não está cansado? Será que ele não está decepcionado? Será que ele não está se questionando se nasceu para fazer isso? Porque ele zela para te instruir na palavra e muitas vezes você, inadvertidamente, rejeita o ensino das Escrituras. Meu querido amigo, meu querido irmão, principalmente você que pertence a uma igreja, não jogue a pregação no lixo. Não seja rebelde ao conselho de Cristo para você. Obedeça à voz do Senhor e corrija o que não está bem na sua vida. Deus vai se alegrar muito e te recompensar, e teus pastores terão trabalhado bem. Queridos pastores, amados colegas de ministério, se tem uma área que nós necessitamos ser extremamente zelosos, é com a instrução bíblica fiel. É ensinar a palavra com fidelidade, com vigor, com fervor, com intensidade, com vida e com conteúdo fiel, fincado firmemente no alicerce das Sagradas Escrituras. Querido pastor, grande parte do teu labor tem de ser orando e buscando diante do texto bíblico, na presença de Deus, que Ele te instrua com a verdade. Porque quem apacenta o rebanho é Cristo. E Cristo apacenta por sua palavra. E você é mero instrumento para que a palavra chegue ao seu rebanho. O que nós mais necessitamos no tempo presente é da pregação fiel da palavra, sendo transmitida, sendo ouvida, sendo obedecida para a glória de Deus. Se tem uma causa pela qual você deve orar, é pelo púlpito da sua igreja, para que Deus ali use o pregador com autoridade bíblica fiel, na dependência plena de Deus. Não podemos ser bons luzeiros neste mundo, queridos. Nós não podemos iluminar esse mundo de trevas se nós estivermos na escuridão dos nossos pecados. Nós não podemos ser bons luzeiros deste mundo de trevas se não nos aplicarmos à comunhão e às Escrituras. Devemos abandonar o pecado da murmuração imediatamente.
Devemos abandonar o pecado da contenda. Devemos observar com um viver piedoso a palavra do nosso Deus. Eu quero aplicar isso às nossas vidas. Você tem reclamado muito ultimamente? Você vive magoado com seus irmãos na igreja e contende com eles facilmente? Falta amor para com seus irmãos de jornada, para com seus líderes? A Bíblia é só um livro informativo para você? Ou ela é a palavra viva de Deus que deve ser observada? Convido você a refletir sobre essas verdades. E encerro lembrando que você foi salvo para ser cidadão da eternidade, morar nos céus até que Cristo volte e na nova terra depois que Ele voltar. Mas eu também quero te dizer que você ainda é peregrino e como peregrino que é, você precisa amar os seus irmãos, amando fielmente a palavra de Deus. Que Deus aplique essa verdade ao seu coração. Se o Senhor te confrontou hoje com o pecado da mágoa e das contendas, resolva isso. Você pode estar sendo pedra de tropeço em sua comunidade. Você pode, ao invés de ser um cooperador do reino, você pode estar fazendo uma obra contrária a esse reino. A mágoa muito nos atrapalha. Resolva as suas questões. Me despeço por aqui. Eu sou o pastor Kennedy, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. Esse vídeo está no canal da nossa igreja. E o meu pedido a você é que você espalhe. Se essa palavra falou ao seu coração, se você conhece alguém que precisa dessa palavra, se você conhece alguém que gostaria de ser alimentado por essa palavra, eu peço, espalhe esse vídeo. Eu não tenho pretensão nenhuma de me fazer conhecido, mas eu tenho um intenso desejo de que a palavra de Deus seja conhecida por onde quer que esse vídeo passe. O meu desejo é que mais pessoas se voltem para a palavra. Ame a palavra, viva a palavra, proclame a palavra. E convide as pessoas a se inscreverem para que recebam as notificações de novos vídeos. Deus te abençoe em Jesus. Quero orar por sua vida. Senhor Deus e querido Pai, eu rogo nesse momento que esse vídeo alcance muitas vidas, que muitas pessoas que escutarem essa mensagem desejem vivê-la. Que o Senhor abençoe pastores, que o Senhor abençoe membros de igreja, que o Senhor toque corações de pessoas que ainda não te conhecem para viverem para a tua glória. Fortalece-nos com a santa palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.